Olá pessoas, tudo bem com vocês? Como eu falei no último vídeo, na semana passada, eu quero abordar um tema hoje que eu acho bem delicado. Não é um tema que eu tenho muito conhecimento. O que eu vou falar aqui são os meus pensamentos, é o que eu acho e não tem necessariamente ligação com a área específica da psicologia ou da psiquiatria, mas eu acho que é um assunto que está bastante em pauta, você já deve estar sabendo porque vocês viram no título do vídeo, e é um assunto que a gente tem que conversar. A pressão do dia a dia, e não é só a pressão na vida acadêmica, eu vou falar mais sobre a vida acadêmica, mas eu quero que fique claro que essa pressão ela não existe só na vida acadêmica, ela está em todos os lugares na sociedade como um todo. Mas, a minha experiência é na academia, a minha experiência é na universidade e principalmente agora na pós-graduação. A universidade e principalmente a pós-graduação, ela exige muito da gente. Existem muitas pessoas que estão pesquisando sobre diversas coisas. Extremamente genérico, né? Tipo, todo mundo tá fazendo um monte de coisa a todo momento, em qualquer lugar, enfim. O fato de ter muitas pessoas comparado a 100 anos atrás ou mesmo 50 anos atrás pesquisando sobre história, por exemplo, isso provoca uma competitividade quase desumana. E aí a própria universidade ela te exige uma produção. Isso não quer dizer que você tenha que escrever necessariamente, você também tem que escrever muito, mas você tem que ler muita coisa porque tem milhares de textos, livros e pensamentos sobre o assunto. Você tem que compreender, obviamente, você tem que participar daí das aulas e das discussões, e aí então você tem que produzir, né? Você tem que escrever e você tem que compartilhar isso que você escreveu com as pessoas, então você tem que conseguir publicar essas produções. Falando assim, e agora realmente, agora eu tô pensando exatamente nesse momento, assim, falando assim parece que é pouco, parece que não tem muita coisa, né? Parece pouco, parece simples, mas não é. Não é, e eu tô percebendo que isso não é só comigo. As pessoas da minha turma, as pessoas do meu programa de pós-graduação, tanto estudantes quanto professores, estão passando por problemas muito graves, a ponto da gente ter casos de suicídio. Então, eu acho que esse assunto é um assunto que a gente precisa conversar. E quando eu falo conversar, eu não tô falando pra você individualmente que tá passando por isso, procurar um terapeuta. Você tem que fazer isso, não tô negando. Mas só isso eu acho que não é o suficiente. Porque se você individualiza o problema e acha que o problema está só em você e não na estrutura e não no sistema como um todo, diminui o problema. E aí parece que todo mundo está conseguindo resolver os seus problemas, seja da forma que for, e aí você que não tá, né? Eu não estou conseguindo, né? Parece que eu não estou fazendo, não estou me esforçando o suficiente, não estou fazendo o que eu deveria fazer para conseguir chegar ao que todo mundo está chegando. Porque parece que todo mundo consegue terminar o mestrado, todo mundo consegue terminar o doutorado. A gente só vê nas redes sociais, ou mesmo conversando com os amigos, parece que as vitórias, a gente não vê as derrotas. E tem muitas derrotas. Derrotas, desde a derrota no dia a dia até pessoas que desistem, às vezes, de um mestrado, de um doutorado. Ou quase desistem. Pensam em desistir. Isso no melhor dos cenários, quando elas não desistem da própria vida, né? Lógico que entra uma série de problemas aí que vai causar isso, mas de qualquer forma, né, a pressão acadêmica ela tem que ser debatida, e eu acho que passou da hora já. Eu acho que esse assunto tá em pauta, né, inclusive por seriados da Netflix que estão abordando. Lógico que não é a mesma coisa, não tá no mesmo nível e com a mesma narrativa, mas as pressões que o mundo causa na gente tem provocado isso. Eu olhei por cima, assim, eu vi que tem pesquisas que comprovam que isso vem aumentando. Isso é muito preocupante. Eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. Então, provavelmente, outros vídeos sobre isso vão vir a aparecer por aqui. Se por um acaso você tem uma experiência dessa na tua universidade ou mesmo na tua escola, compartilha aqui comigo, fala aqui embaixo nos comentários. A gente pode acabar compartilhando isso, né? E daí a gente pode estar trocando e melhorando esse diálogo. Se você curtiu esse vídeo, curte, obviamente, né? Vai lá embaixo e curte. Se você
acha que tem gente na tua universidade, na tua escola que precisa conversar sobre isso, compartilha com ela esse vídeo e fala, ó, eu também quero falar sobre isso, tentar ajudar mais pessoas, tentar conversar com mais pessoas sobre isso. Eu sempre acho que só conversando é que a gente vai avançar mais nesses assuntos. Foi mal aí que o assunto é bem sério hoje, mas eu acho que é preciso e a gente precisa conversar sobre isso. Tchau, gente. Um beijo e conversem. Por que não tá formado? And every broken bone, every stone they throw